Bom dia, graça e paz. Vamos começar mais um EBD Online agora. Domingo, primeiro dia da semana, o dia do Senhor, o dia da igreja reunida para louvar a Deus. O dia de celebrar Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Hoje, domingo, o primeiro dia da semana. E agora, pela manhã, às 9 horas, acontece a nossa Escola Bíblica Dominical. A escola que aos domingos estuda a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E nós queremos convidar você e a sua família. Há uma classe aqui para todos, crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, várias classes, vários professores e alunos estudando a Palavra do Senhor, a vontade de Deus, aquilo que vai abençoar a sua vida, sendo lâmpada para os seus pés, sendo luz para o seu caminho. Nós começamos na última semana uma nova série de estudos. Estamos trabalhando agora a vida do Senhor Jesus. E nós estaremos orando neste momento e, na sequência, estaremos compartilhando com você um resumo do estudo que estará acontecendo nas classes com os alunos e professores também. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Deus, por mais uma semana que o Senhor nos dá. Obrigado também pela liberdade e o privilégio de estudarmos juntos a Tua santa e poderosa palavra. Que o Teu Espírito Santo nos abençoe, nos conduza neste estudo bíblico, de tal maneira que ele contribua para o nosso fortalecimento espiritual. Queremos conhecer mais o Senhor e a vontade do Senhor também. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, como já disse, Vida de Jesus é a nova série que nós estamos trazendo e compartilhando aqui em nossa igreja, estudando alguns detalhes importantes da história de Jesus desde o seu nascimento. Aliás, este foi o tema do último domingo, falamos sobre o nascimento do Senhor Jesus. Hoje, nós vamos colocar os nossos olhos de maneira um pouco mais específica sobre a vida de João. João, o primo do Senhor Jesus, João que depois foi chamado de O Batista, por causa da prática do batismo no Rio Jordão, mas principalmente a mensagem que João Batista pregou, uma mensagem chamando as pessoas ao arrependimento, a uma transformação, uma nova vida em Cristo Jesus. Ele que veio para preparar o caminho exatamente para Jesus realizar o seu ministério aqui na terra. Eis o Cordeiro de Deus, o tema do estudo bíblico da nossa EBD Online desta semana. O versículo-chave, Mateus capítulo 3, versículo 14. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? João, o Batista, falando para Jesus, o Cristo, o ungido, o Messias, o Senhor e Salvador, quando este o procurou no Rio Jordão e pediu que João Batista o batizasse. O propósito, o alvo, o objetivo do estudo bíblico de hoje é percebermos a importância, a necessidade do arrependimento, que faz parte da salvação e que acompanha a vida cristã até o fim. Até o fim, nós precisamos todos os dias da prática do arrependimento. Primeiro, o arrependimento para a salvação e depois, um arrependimento contínuo, sistemático, todas as vezes que nós falharmos, errarmos, pecarmos contra a vontade de Deus, o Senhor da nossa vida. Bom, conforme nós falamos na semana passada, quando estudamos a narrativa sobre o nascimento do Senhor Jesus, nós vamos dizer que são 4 os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são mais próximos, mais similares no seu texto, no seu objetivo. Por isso, eles são chamados de evangelhos sinóticos. O 4º evangelho, João, também é um evangelho, também fala sobre Jesus, sobre o ministério de Jesus, sobre as pregações de Jesus, mas ele tem um objetivo mais diferenciado e mais específico. Bom, quando nós observamos, por exemplo, a narrativa de Lucas, que é mais detalhada, ele fala sobre João. João
era primo do Senhor Jesus. E ele teve um papel muito importante na vinda do Messias, do Senhor e Salvador. O ministério do Senhor Jesus, ele, como havia dito a palavra de Deus no Antigo Testamento, ele é precedido por este que nós chamamos de o último dos profetas antes de Cristo. O pai de João, chamado Zacarias, ele cantou profeticamente uma música a respeito do papel que o seu filho João estaria desempenhando, preparando o caminho, preparando o terreno, preparando todos os detalhes necessários, principalmente com a pregação do arrependimento, para que Jesus pudesse vir e ser o Messias, o Senhor e o Salvador. O papel de João Batista nos evangelhos é, portanto, muito, muito importante. Ele fala acerca da chegada de Jesus, o Messias, preparando tudo para que as pessoas estivessem com seu coração predisposto para a chegada do Messias. Cada um dos evangelhos demonstra uma mensagem, um público-alvo de maneira distinta. Cada um deles queria alcançar um grupo da sociedade daquela época, daquele tempo, por isso destaca algumas coisas e não outras, tem uma linguagem diferenciada. Os evangelhos, então, eles apresentam esta diversidade de material a respeito da vida de Jesus. Porém, é importante dizer o seguinte: eles são idênticos na maioria das vezes. Alguns milagres, algumas mensagens, algumas palavras, alguns nomes, alguns detalhes são diferentes. Mas quando nós olhamos todo o conteúdo, nós observamos que há muito mais similaridades, muito mais igualdade. Eles estão de acordo com a sua narrativa. Os evangelhos, então, falam sobre João Batista, o batismo de Jesus, e isto é central nos 4 evangelhos, até mesmo no evangelho de João, que não está somado aos outros 3 chamados de evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas parecem seguir uma mesma ótica acerca do ministério de Jesus, então por isso eles são chamados de sinóticos. João desenvolve uma perspectiva diferente e ele tem como público-alvo também um grupo diferente de pessoas, por isso é que ele escreve um texto bem diferenciado. De forma simples, temos 4 evangelhos, mas são comunidades cristãs diferentes do primeiro século, que tinham uma necessidade diferente, por isso recebem um evangelho com uma linguagem, com uma roupagem, com uma ênfase diferente da vida de Jesus, dos ensinamentos do Senhor Jesus. São culturas diferentes, contextos distintos, por isso a necessidade de um texto que alcançasse mais profundamente o coração daquelas pessoas. Mas os 4 evangelhos, naquilo que é central, eles estão de acordo, eles destacam, eles enfatizam, eles narram, que é a mensagem de João sobre o arrependimento. Todos eles, João Batista, ele é preparado por Deus de uma maneira extraordinária para pregar uma mensagem de fé, de arrependimento e também para realizar o batismo, a imersão nas águas do Rio Jordão de todo aquele que ouvia, compreendia e aceitava a sua mensagem. Bom, vamos então detalhar um pouco mais tudo isso, esmiuçar um pouco mais tudo isso, falando sobre o arrependimento, falando sobre Cristo, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo e ser o nosso Senhor e Salvador. Hoje, falando um pouco mais sobre este grande homem chamado João e depois também de João o Batista, por causa da sua prática de batizar as pessoas que aceitavam a mensagem do arrependimento. A primeira pergunta é: quem foi João o Batista? Lucas informa com muita precisão quando João começou o seu ministério. Lá está escrito, no 15º ano do reinado de Tibério César. Lucas, capítulo 3, versículos 1 e 2. Portanto, o ministério de João o Batista se iniciou por volta do ano 26, 27, depois
do nascimento do Senhor Jesus. João possuía, inclusive, um visual diferenciado. Ele tinha uma aparência distinta das demais pessoas. Vestia roupas feitas de pelo, ou de pele, melhor, né, de camelo, usava um cinto de couro na sua cintura e se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos. Sua aparência lembra muito a aparência do profeta Elias, como lemos lá no segundo livro de Reis, 1, versículo 8. Então, ele chegou a ser comparado pelo próprio Senhor Jesus. A vinda de João, ela está associada a uma profecia presente em Malaquias e em Isaías. É interessante notar que o texto vai além da citação de Isaías 40, destacando a chegada do Senhor Jesus, toda a humanidade que estaria com seus olhos contemplando o Salvador e com seus ouvidos ouvindo da sua mensagem. Assim como foi com os profetas de Israel no Antigo Testamento, a mensagem de João não agradou a todos os grupos religiosos e todas as pessoas no seu tempo. Houve muita rejeição, muita perseguição, tanto que ele, no fim, acabou sendo morto. Da mesma forma que os profetas do Antigo Testamento, ele, João, sofreu com muita oposição. Em especial, os líderes corruptos, os líderes políticos que não queriam abrir mão do poder, mesmo sendo a mensagem de João uma mensagem vinda de Deus. A vida inteira de João Batista foi dedicada a servir a Deus, servir a Jesus e servir ao Evangelho, principalmente cumprindo o seu papel, preparando o caminho para a chegada do Messias. Suas roupas, seus costumes, suas palavras, tudo em João Batista apontava na direção do Senhor Jesus. E hoje, com você não pode ser diferente. Seu estilo de vida deve levar as outras pessoas a Jesus. As suas roupas, o seu comportamento, as suas palavras, tudo deve refletir o caráter de Cristo e atrair as pessoas para a salvação eterna. Número 3, ponto 3 da nossa lição, do nosso estudo de hoje. O que João pregou? Qual foi a mensagem? Qual foi a essência da pregação de João o Batista? Ele possuía um ministério itinerante, porém a sua mensagem era única. Ele percorreu toda aquela região próxima ao Rio Jordão, pregando uma mensagem desafiadora, dizendo da necessidade do arrependimento, da transformação de vida, e também ele pregou acerca do batismo. No caso de João, tudo isso associado para o perdão dos pecados e a salvação eterna. Enquanto Mateus e Lucas oferecem mais detalhes, Marcos possui uma descrição mais objetiva, mais resumida do papel do ministério, da mensagem que pregava João. Lucas descreve, por exemplo, que ele, no seu discurso, na sua pregação, na sua mensagem, tinha uma palavra muito dura, muito contundente e até bastante agressiva. Em Lucas 3,7, por exemplo, está lá a seguinte expressão: raça de víboras, isto é, raça de cobras venenosas. Assim, ele, João, estava se referindo às pessoas em geral que ouviam a sua pregação, ouviam a sua mensagem. E isso demonstra, então, que ele estava falando para todos, tanto os judeus quanto os gentios, e que eles tinham uma necessidade urgente, urgentíssima, de responder a esse chamado e buscar o arrependimento. Mateus foca num grupo de pessoas diferentes, fariseus e saduceus, e a ira de Deus reservada para aqueles que não reconhecessem a necessidade do arrependimento. Usando o relato de Mateus e Lucas, podemos dizer que a mensagem de João tem 3 grandes assuntos que estão intimamente relacionados. São 3
objetivos, 3 ênfases, 3 palavras que apontam para a mensagem resumida de João o Batista. Vamos falar sobre esses 3 pontos aqui. Primeiro, a mensagem dele fala sobre arrependimento e batismo para perdão de pecados. Quero abrir um parênteses aqui antes de continuar. Nós cremos que a salvação, ela vem única e exclusivamente através da fé, do arrependimento e da graça do Senhor Jesus. O batismo, ele é um complemento simbólico. A pessoa se batiza para confirmar a sua salvação em Cristo Jesus. Na verdade, o batismo não salva. Apenas para citar um exemplo bíblico, a narrativa da morte do Senhor Jesus, quando um dos homens ali, um deles foi salvo por Jesus, que disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aquele homem não teve condições de descer da cruz, ir para alguma igreja, ser discipulado e depois se batizar. Mas ele foi salvo porque Jesus o salvou. A essência da mensagem de João era um chamado ao arrependimento. Lucas fala que o arrependimento, então, está em primeiro lugar e é a ênfase maior da mensagem pregada por João. Mudança de mente, mudança de coração, mudança de valores, mudança de caráter e de propósito. E tudo isso acompanhado, simbolicamente, do batismo, que é uma expressão externa daquilo que já aconteceu no seu interior, no seu coração. Importante dizer aqui que para os judeus, estas práticas cerimoniais, estes rituais eram extremamente importantes. E eles faziam parte da sua religiosidade, da sua teologia naquele momento. Portanto, João pregar o arrependimento e pregar o batismo fazia parte, naquele momento, da vida religiosa dele, João enquanto judeu, também do Senhor Jesus naquele momento, juntamente com toda a sua família, todos os discípulos como judeus. Esse rito do batismo é semelhante a um ritual de purificação, algo muito comum na cultura judaica, na religião judaica, e, portanto, João faz essa transferência de simbolismo e começa a praticar ali o batismo. Além das cerimônias de lavagem do corpo, também eram batizados os prosélitos convertidos ao judaísmo. Então vejam, os judeus compreendiam perfeitamente o que João estava pregando e eles oficializavam isso quando desciam as águas do Rio Jordão e eram batizados. Eles estavam, assim, demonstrando para as pessoas aquilo que já havia acontecido no seu interior. Então nós precisamos aqui focar no quê? Na prática, no ritual? Não, mas nós precisamos focar aqui no significado. Ao se batizar, as pessoas demonstravam o desejo da transformação da vida moral mediante o arrependimento e, como uma consequência natural, o perdão dos seus pecados também. Era um sinal exterior manifestado por aquelas pessoas que agora ouviram, compreenderam e aceitaram a mensagem pregada por João. 2. Também faz parte da ênfase, é tema da mensagem pregada por João Batista, a ira divina. A mensagem de João também estava falando sobre o juízo divino, sobre o juízo, o julgamento de Deus. Se Deus, através do Messias, estava a caminho e em breve chegaria, ele traria consigo o juízo para o pecador impenitente e, claro, também a salvação, que seria o prêmio para os justos arrependidos. O evangelista Mateus enfatiza que a liderança religiosa dos judeus seria o principal alvo deste juízo e desta condenação de Deus quando aqui chegasse. E, em terceiro lugar, também João Batista pregando sobre a chegada do reino de Deus, ou melhor, a chegada do próprio Deus na pessoa do Messias, na pessoa do Senhor Jesus. Os 2 temas anteriores, eles são dependentes deste tema agora. A vinda do reino de Deus requer uma mudança de atitude para receber o rei
E o juízo divino estava perto, uma vez que Deus estava voltando a Sião por meio do seu ungido, por meio de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Ponto 4. Uma pergunta que é muito comum, uma dúvida que é muito comum. Por que, afinal de contas, o Senhor Jesus foi batizado? Ele tinha necessidade de ser batizado? João pregava arrependimento e depois o batismo. Jesus tinha que se arrepender de alguma coisa? Jesus cometeu algum pecado? Bom, quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nós vamos ver os relatos de que Jesus foi um homem absolutamente humano, mas totalmente perfeito. Não havia nele, não houve em Jesus qualquer pecado. Portanto, Jesus não tinha a mínima necessidade de se arrepender. Mas Jesus tomou a decisão de ser batizado. E a Bíblia é clara a este respeito. Jesus não pecou, mas Jesus foi batizado. Considerando a pregação de João Batista e o significado do batismo, nós então vamos responder a esta pergunta agora. Por que Jesus foi batizado? Primeiro, Jesus foi batizado para que se cumprisse toda a justiça. E ele mesmo, Jesus, disse a João, João, eu preciso ser batizado para cumprir a justiça. João não estava conseguindo compreender a princípio, ele chegou a dizer, Senhor, eu preciso ser batizado pelo Senhor, mas Jesus disse, não, eu preciso, eu quero, eu desejo ser batizado. Ele desejou ser batizado por João para se identificar com a mensagem de João para a nação, antes de sair para completar o que João tinha começado. Nesse sentido, o batismo de Jesus é solidário e comunitário, ou seja, ele faria na cruz de uma vez por todas, não é? Assumindo um lugar que ele não merecia, mas é por isso que a Bíblia diz que ele veio para ser o Cordeiro de Deus, no meu lugar, no seu lugar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para todo aquele que nele crê, arrependido dos seus pecados. Também, em segundo lugar, Jesus, ele passou pela experiência do batismo com João no Rio Jordão para ser ungido pelo Espírito Santo de Deus. A expectativa da vinda do Messias, literalmente, o ungido do Senhor no Antigo Testamento, estava atrelada também ao derramamento do Espírito Santo de Deus, a vinda do Espírito Santo de Deus. Assim, o Messias, que em grego significa Cristo, deveria ser ungido pelo Senhor, o Deus e Criador, à semelhança de um rei, de um profeta, de um sacerdote. E o que foi que aconteceu? No seu batismo, o Senhor Jesus foi, desta forma, ungido por Deus o Pai. Ele recebeu, de modo inquestionável, a presença do Espírito Santo de Deus, que veio sobre ele, segundo a narrativa bíblica, na forma simbólica de uma pomba. Em terceiro lugar, respondendo a esta pergunta, por que o Senhor Jesus foi batizado? Ele foi batizado para revelar, para demonstrar a sua vocação divina. A afirmação de Deus a respeito de Jesus é um carimbo em seu caráter e atitude. Como filho aprovado de Deus, Jesus é o escolhido para agir em nome de Deus o Pai e também em lugar do seu povo. A afirmação de Deus ecoa textos importantes do Antigo Testamento que já falavam sobre a vinda do Messias, como Salmo capítulo 2, Isaías capítulo 42 e Gênesis versículo 22. Bom, nós vamos concluir o resumo do nosso estudo bíblico de hoje dizendo que João o Batista, aquele que veio para preparar o caminho da salvação na pessoa do Senhor Jesus, pregou uma mensagem clara e profunda sobre o arrependimento e também a importância do batismo, o símbolo da purificação, da morte do velho homem e o nascimento de um novo homem em Cristo. João Batista deixou claro que sua atuação foi uma, mas que a atuação do Senhor Jesus seria outra e muito superior à sua. João colocou-se no seu devido lugar e colocou Jesus também na sua posição exaltada. Ele, João, foi apenas aquele que Deus usou para preparar as pessoas,
o coração das pessoas, o caminho para a chegada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como explica no seu comentário o pastor Dr. George Ladd, especialista em Novo Testamento e teologia sistemática, João anunciou que Deus estava prestes a agir decisivamente na história ao manifestar o seu poder real em salvação e em julgamento, e que em antecipação a esse grande evento, os homens deveriam estar com o seu coração preparado através do arrependimento. A nós, hoje, aqui e agora, cabe ouvirmos o chamado ao arrependimento e seguirmos o caminho traçado pelo Senhor Jesus, inclusive através do seu batismo. Deus abençoe a sua vida, a sua família. No próximo domingo, se Deus permitir, estaremos novamente juntos aqui para mais uma EBD Online. Um grande abraço e até lá!